Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje iremos abordar um caso com um final incrível. O que aconteceu no final irá te surpreender. Inscreva-se no nosso canal para não perder casos como esse. Não esqueça de deixar o seu gostei. O sol se punha lentamente no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto os convidados se acomodavam nas cadeiras dispostas em um belo jardim florido. O cheiro das flores misturava-se ao aroma de um bolo recém-saído do forno, criando uma atmosfera mágica e acolhedora. Lucas, um jovem de olhos claros e sorriso encantador, aguardava ansiosamente ao lado de um altar simples, mas elegante, decorado com flores brancas e verdes. Seu coração batia acelerado, quase como se estivesse dançando uma valsa em seu peito. Fernanda, a noiva, era uma visão deslumbrante. Vestida com um vestido de renda que se ajustava perfeitamente ao seu corpo, ela caminhava em direção a Lucas com um brilho nos olhos. O longo véu que cobria seu rosto refletia a luz do sol, fazendo-a parecer quase etérea. Quando seus olhares se cruzaram, Lucas sentiu que todo o resto desaparecia. O mundo ao redor se desvaneceu, e naquele momento só existia a conexão entre eles. "Você está linda", Lucas sussurrou, enquanto Fernanda se aproximava. "E você está tão nervoso quanto eu", ela sorriu, piscando para ele. "Mas vai ficar tudo bem." Os convidados, amigos e familiares, observavam com sorrisos radiantes. Entre risos e murmúrios de empolgação, a cerimônia começou. O celebrante, um amigo de longa data do casal, conduzia as palavras com carinho, enquanto Lucas e Fernanda trocavam votos de amor eterno. As promessas eram feitas em meio a olhares cúmplices e sorrisos sinceros. A felicidade era palpável, e todos sentiam que estavam testemunhando algo especial. "Eu prometo amar você em todos os momentos, nos altos e baixos, na saúde e na doença", Lucas declarou, a voz firme e cheia de emoção. Fernanda, com lágrimas de alegria nos olhos, respondeu: "E eu prometo ser sua parceira, sua amiga e seu amor, sempre." A cerimônia seguiu com a troca de alianças, e quando o celebrante declarou que eles eram oficialmente marido e mulher, uma explosão de aplausos e gritos de alegria ecoou pelo jardim. Lucas puxou Fernanda para um abraço apertado, enquanto ela se perdia em seu abraço, sentindo que finalmente estava completa. Após a cerimônia, a festa começou. Os convidados se dirigiram para uma tenda decorada com luzes penduradas e mesas repletas de pratos deliciosos. O som de risadas e música animada enchia o ar, enquanto todos celebravam o amor do casal. Lucas e Fernanda se perderam em meio aos convidados, dançando e rindo, rodeados de amigos que os apoiavam e compartilhavam a alegria do momento. "Vamos fazer uma selfie", gritou uma amiga, levantando o celular. Os dois se posicionaram ao lado dela, fazendo poses divertidas e emaranhando os cabelos um do outro. A imagem capturou não apenas os rostos sorridentes, mas também a essência de um amor que parecia indestrutível. Com o passar da noite, Lucas e Fernanda encontraram um momento a sós, longe do burburinho da festa. Eles se sentaram em um banco de madeira sob uma árvore iluminada, ouvindo a música e rindo juntos. "Esse dia foi perfeito", Lucas diz, olhando nos olhos de Fernanda. "Eu não trocaria isso por nada." "Nem eu", Fernanda respondeu, seu olhar se tornando sério por um instante. "Mas tem algo que eu preciso te contar." Lucas franziu a testa, percebendo a hesitação na voz dela. "O que foi?" "Você pode me contar qualquer coisa, sabe disso." Fernanda respirou fundo, como se estivesse pesando suas palavras. "É algo do meu passado, algo que pode mudar a forma como você me vê." "Fernanda, você é a mulher que eu amo. Nada pode mudar isso." Lucas a encorajou, segurando suas mãos. "Por favor, me diga." Ela olhou para baixo, evitando seu olhar. "É só que, às vezes, as pessoas não entendem, e eu tenho medo de que você não entenda também." "Amor, o que quer que seja, nós vamos enfrentar juntos", Lucas insistiu, sua voz firme. Mas, em um movimento súbito, Fernanda desviou o assunto.
Olha, a festa está incrível. Você já viu o bolo? Está maravilhoso. Ela mudou o foco, rindo e tentando esconder a preocupação que pairava sobre seus pensamentos. Lucas sorriu, mas a sutil mudança no tom de Fernanda o deixou inquieto. Ele decidiu que iria respeitar seu espaço, mesmo que sentisse um peso no coração. A noite continuou, e eles desfrutaram da companhia de amigos e familiares, mas a conversa não saía de sua mente. Quando a festa chegou ao fim e os convidados começaram a se despedir, Lucas e Fernanda se retiraram para uma charmosa pousada, onde passariam sua lua de mel. O lugar era acolhedor, com uma vista deslumbrante para o campo, e a atmosfera era perfeita para um casal apaixonado. Ao chegarem ao quarto, Lucas puxou Fernanda para perto e a beijou suavemente. Estamos juntos, e isso é tudo que importa, certo? Certo, ela respondeu, mas sua voz parecia distante. Enquanto a noite avançava, eles se acomodaram na cama, e Lucas, tomando a iniciativa para quebrar o gelo, começou a falar sobre os sonhos que tinham juntos. Eu sempre pensei em ter uma casa com um jardim, onde possamos plantar flores e ter um cachorro. Imagine só, um labrador correndo pelo quintal. Fernanda sorriu, mas seus olhos estavam perdidos em algum lugar distante. Sim, seria lindo, ela murmurou, mas Lucas percebeu que sua mente estava em outro lugar. Você está bem? Parece que tem algo te incomodando. Lucas perguntou com preocupação. É difícil de explicar, Fernanda hesitou. Às vezes, as coisas do passado voltam para me assombrar. Amor, você pode me contar. Eu quero saber. Lucas insistiu, tocando seu rosto com delicadeza. Eu sei, mas eu só preciso de mais tempo, Fernanda respondeu, um misto de alívio e angústia em sua voz. O silêncio tomou conta do quarto e Lucas se sentiu frustrado. Ele queria ser o apoio que Fernanda precisava, mas ao mesmo tempo, a incerteza o deixava inquieto. Ele decidiu que, assim que ela estivesse pronta, ele estaria ali para ouvir. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia e iluminava o quarto, Lucas acordou com o cheiro do café fresco. Ele desceu as escadas e encontrou Fernanda na cozinha, com um sorriso no rosto e uma xícara nas mãos. Bom dia, amor. Espero que você tenha dormido bem, ela disse, oferecendo-lhe uma xícara. Melhor agora que estou aqui com você. Lucas sorriu, mas a dúvida ainda pairava em sua mente. Ele queria saber mais sobre o que a preocupava, mas respeitava seu tempo. Enquanto tomavam café, Lucas decidiu mudar de assunto e falar sobre planos para o dia. Que tal explorarmos a cidade? Ou talvez fazermos uma trilha? Ou ainda podemos relaxar na piscina? Adoraria fazer uma trilha. A natureza aqui é linda, Fernanda respondeu, animada. Mas, mesmo enquanto falava, Lucas percebeu que havia uma sombra de preocupação em seu olhar. Depois de um dia repleto de risadas e descobertas, o casal retornou para a pousada, cansados, mas felizes. Ao organizarem seus pertences, Lucas se deparou com uma caixa de documentos antigos de Fernanda. Curioso, ele a abriu, sem pensar duas vezes. Entre papéis e fotos, ele encontrou um bilhete que parecia fora do lugar. O coração acelerou quando ele leu as palavras que estavam escritas ali, e uma sensação de confusão começou a tomar conta dele. O que é isso? Lucas murmurou, sentindo um frio na barriga. Ele olhou para Fernanda, que entrava no quarto, e notou a expressão de espanto em seu rosto ao ver a caixa aberta. Lucas, não deveria ter olhado. Fernanda exclamou, avançando rapidamente em sua direção. Mas o que é isso? O que está acontecendo? A confusão misturava-se à preocupação enquanto Lucas encarava Fernanda. É complicado, Fernanda gaguejou, suas mãos tremendo. Eu só queria te proteger. Lucas sentiu que o chão se abria sob seus pés. Ele não sabia o que pensar, mas uma onda de desconfiança começou a crescer dentro dele. Aquele bilhete, as palavras que ele não conseguia entender, tudo parecia um quebra-cabeça que ele estava prestes a montar. E, sem saber,
Ele estava prestes a se lançar em uma investigação que mudaria suas vidas para sempre. Lucas estava sentado em sua mesa de trabalho. A luz do computador iluminava seu rosto enquanto ele navegava pelas redes sociais. O ambiente ao seu redor era familiar, repleto de fotos do casamento, lembranças felizes que agora pareciam distantes. O coração de Lucas estava em um turbilhão. Ele se sentia como um náufrago em meio a um mar desconhecido. A dúvida e a desconfiança o consumiam, e a imagem de Fernanda, sua amada esposa, agora se misturava com um espectro de incertezas. Ele clicou em uma foto de Fernanda que aparecia em uma postagem antiga, onde ela estava com um grupo de amigos. A primeira coisa que lhe chamou a atenção foi a diferença no físico de Fernanda. Ela parecia mais magra, com traços que ele não reconhecia. A imagem era de um passado que ele não conhecia, e isso o incomodou. As respostas que ele buscava estavam escondidas atrás de um véu que parecia ter sido cuidadosamente tecido por ela. Ele começou a rolar as fotos, e logo se deparou com mais imagens que o deixaram em estado de choque. Com cada clique, Lucas via uma nova versão de Fernanda. Uma jovem que parecia distante da mulher que ele havia se casado. Havia fotos que mostravam Fernanda em festas, em momentos de descontração, mas o que mais o impactou foram as imagens que revelavam um passado que ele nunca imaginara. Ele notou que havia uma transição visível, uma transformação completa que deixava claro que Fernanda não havia apenas mudado fisicamente, mas também emocionalmente. O coração dele disparou, e uma onda de traição e confusão o invadiu. Ele se levantou abruptamente, a cadeira rangendo ao ser empurrada. A respiração dele estava entrecortada. Como ela pôde me esconder isso? Murmurou para si mesmo. O amor que ele sentia por Fernanda agora se misturava com uma raiva crescente. Ele se sentia enganado, como se todos os momentos que compartilharam tivessem sido construídos sobre uma mentira. Era impossível para ele entender como alguém poderia esconder uma parte tão crucial de sua identidade. Como um passe de mágica, a felicidade que ele sentia até então se dissolveu em um mar de desconfiança. Enfrentando a necessidade de respostas, Lucas decidiu que precisava confrontar Fernanda. Ele se lembrou da última conversa que tiveram, quando ela hesitou em compartilhar algo importante sobre seu passado. Ele se aproximou da janela e olhou para o céu, que estava coberto por nuvens escuras, refletindo seu estado emocional. O que ele sentia era uma tempestade prestes a se formar. Ele não conseguia mais ignorar os sentimentos que o oprimiam. Quando Fernanda chegou em casa, Lucas a aguardava na sala, o coração batendo descompassado. Ele a observou entrar, seu sorriso iluminando o ambiente. Mas para Lucas, aquele sorriso agora parecia uma máscara, uma fachada que escondia um mundo de segredos. Fernanda percebeu a tensão no ar e imediatamente sentiu que algo estava errado. Oi, amor, como foi seu dia? Ela perguntou, tentando quebrar o gelo. Lucas a encarou, seu olhar penetrante. Fernanda, processamos conversar. Agora. A firmeza em sua voz deixou claro que não era uma simples conversa. Ela hesitou, o sorriso se desvanecendo lentamente. Claro. O que aconteceu? Eu vi fotos suas, fotos de antes da transição. Ele pronunciou a última palavra como se estivesse mordendo um limão. Por que você não me contou? Por que escondeu isso de mim? Fernanda ficou pálida, os olhos se alargando em choque. Lucas, eu não queria que isso afetasse o que temos. Eu sempre fui uma mulher, mesmo antes da transição. Meu amor por você é real. Eu sou a mesma pessoa que você conheceu. Mas não é. Você me enganou. Como posso confiar em você agora? O tom de Lucas era carregado de acusação, e a dor em sua voz era palpável. Fernanda sentiu uma onda de desespero. Lucas, por favor, entenda. Eu tinha medo. Medo de como você reagiria. Eu pensei que o nosso amor era forte o suficiente para superar isso. Eu sou a mesma Fernanda que você ama. E se eu não souber lidar com isso? E se eu não conseguir aceitar? Ele se afastou, passando os dedos pelos cabelos, perdendo-se em pensamentos confusos.
Eu não sei se posso continuar assim. Fernanda tentou se aproximar, mas ele a impediu com um gesto. Eu não sei se consigo ficar aqui. Precisamos de um tempo. As palavras dela o atingiram como um soco no estômago. Tempo? Você está me deixando. O desespero transpareceu em sua voz. Não é isso. Eu só preciso entender tudo isso. Não posso simplesmente ignorar o que descobri. Lucas sentia a raiva se misturando com a culpa. Ele não queria perder Fernanda, mas também não conseguia lidar com a nova realidade que se apresentava diante dele. Você não está sendo justo, Lucas. Eu nunca escondi quem sou. A minha identidade é minha. E eu nunca quis te machucar. Eu só queria viver e ser amada por quem eu sou. Ela estava à beira das lágrimas, a vulnerabilidade exposta em cada palavra. Ele virou-se, incapaz de encará-la. Eu não sei se consigo fazer isso, Fernanda. Preciso de um tempo para pensar, afirmou. Sua voz agora mais baixa, quase um sussurro. Fernanda sentiu seu coração despedaçar. Por favor, não faça isso. Eu te amo. Eu sempre amei você. Não podemos deixar isso nos separar. Sua voz tremia, mas Lucas já havia se afastado, caminhando em direção à porta. Eu preciso de espaço, Fernanda. Preciso entender o que isso significa para mim. E, com essas palavras, ele saiu, deixando Fernanda sozinha, mergulhada em desespero e confusão. Ela caiu no sofá, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A dor que sentia era profunda, como uma ferida aberta que não parava de sangrar. Como ela poderia ter chegado até ali? O amor que sempre acreditou ser inabalável agora se mostrava vulnerável a um segredo que ela pensava ter superado. A solidão a envolveu como um cobertor pesado, cada pensamento a levando mais para o fundo de um abismo sem fim. Os dias seguintes se arrastaram, e cada mensagem não respondida de Lucas a deixava mais ansiosa. A esperança de que ele voltasse diminuía a cada minuto. Fernanda se sentia perdida, como se o amor que construíram estivesse se desintegrando diante de seus olhos. Ela precisava que ele entendesse, precisava que ele visse além do que a sociedade impunha sobre sua identidade. Enquanto isso, Lucas estava preso em seus próprios pensamentos. A confusão e a raiva o consumiam, e a culpa por ter machucado Fernanda se misturava com o medo do desconhecido. Ele não queria ser o vilão daquela história, mas a luta interna estava se tornando insuportável. Ele se perguntava se poderia realmente aceitar Fernanda por quem ela era, ou se o amor que sentia era forte o suficiente para suportar essa verdade. A única certeza que ele tinha era que a vida que levou até então estava prestes a mudar para sempre, e isso o aterrorizava. Lucas se sentia perdido. As noites em que costumava desfrutar da companhia de Fernanda agora eram ocupadas por conversas vazias e risadas forçadas com amigos que não conheciam a profundidade de seu relacionamento. Ele começou a frequentar bares da cidade, lugares onde a música alta abafava os pensamentos tumultuados que não paravam de girar em sua cabeça. A cada copo que erguia, uma nova dose de insegurança se instalava em seu coração. Em uma dessas noites, sentado em uma mesa no fundo do bar, Lucas ouviu um grupo de amigos conversando em tom elevado. O tema, Fernanda. Palavras duras escorriam de suas bocas como veneno, repletas de preconceito e desdém. Ele não se deu conta do que está fazendo, disse um deles, rindo. Ainda bem que não sou eu a ter que lidar com isso. Lucas sentiu uma raiva e uma tristeza profundas. Ele queria gritar, defender Fernanda, mas a insegurança o paralisava. Você não sabe do que está falando, murmurou Lucas, quase que para si mesmo, enquanto tentava ignorar as provocações. Mas cada risada que ecoava ao seu redor era como um soco em seu estômago. Ele começou a se perguntar se realmente conhecia Fernanda, se havia sido tolo ao acreditar que o amor dela era genuíno. A dúvida se instalou em sua mente como uma sombra, e ele começou a se afastar ainda mais dela. Em casa, Fernanda percebeu a mudança de comportamento de Lucas. O olhar que antes brilhava com amor agora se tornava distante,
e os silêncios entre eles se tornavam cada vez mais longos e pesados. Ela tentou conversar com ele, mas ele sempre desviava o olhar, como se houvesse um abismo entre eles. Certa noite, enquanto assistiam a um filme, Fernanda decidiu quebrar o silêncio. Amor, você está diferente. O que está acontecendo? Perguntou ela, tentando esconder a preocupação em sua voz. Lucas hesitou, buscando as palavras certas. Nada, apenas. Estou cansado, respondeu, com a voz baixa, evitando o olhar dela. Cansado de quê? Nós não temos nos visto muito. Eu sinto que você está se afastando de mim. Ele se virou para ela, um misto de raiva e confusão. Não é isso, Fernanda. Eu só estou tentando entender algumas coisas. A verdade é que eu não sei mais o que pensar. Sobre nós. A voz dela estava embargada, e ele pôde ver a dor em seu olhar. Você sabe que eu amo você. Não sabe. Eu sou a mesma pessoa que você conheceu. Lucas baixou a cabeça, incapaz de encarar a verdade que ela tentava lhe mostrar. É complicado. Eu só não sei se consigo lidar com isso agora. Fernanda se levantou, sentindo a frustração e o desespero tomarem conta dela. Você precisa me dizer o que está pensando. Não posso lutar sozinha por isso. Ele respirou fundo, tentando reunir coragem. Eu só ouço coisas. As pessoas falam, e eu não sei o que pensar. É como se eu estivesse vivendo uma mentira. Ela balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Lucas, não é uma mentira. Eu sou a mesma Fernanda que você se apaixonou. O que mudou foi a forma como você me vê e não quem eu sou. Mas as pessoas e tudo o que eu ouvi é difícil ignorar. Ele se levantou, sentindo a necessidade de se afastar, de se libertar daquela conversa sufocante. Então, vamos conversar sobre isso. Eu não quero perder você, Lucas. Eu não quero que isso nos separe. Eu preciso de um tempo, ele respondeu, já se dirigindo para a saída. Assim que a porta se fechou atrás dele, Fernanda se sentiu sozinha. Uma solidão que a envolveu como um manto pesado. Naquela noite, Lucas vagueou pelas ruas desertas, sua mente preenchida por um turbilhão de pensamentos. A conversa com Fernando o deixou angustiado, mas ele não conseguia ignorar as vozes que ecoavam dos bares e das conversas que ouvirá. Ele sentia como se seu coração estivesse se dividindo entre o amor por Fernanda e a pressão da sociedade ao seu redor. Ele se deixou guiar por suas emoções até um bar onde se encontravam seus amigos. Ao entrar, a música alta e as risadas pareciam um alívio temporário, uma fuga de sua realidade. Um de seus amigos, Ricardo, o avistou e acenou. E aí, Lucas, finalmente apareceu. Estávamos começando a nos preocupar com você, disse Ricardo, já com um copo na mão. Só precisava de um tempo, Lucas respondeu, tentando parecer despreocupado. Você sabe como é. As coisas com a Fernanda andam tensas, né? Eu não entendo por que você ainda está com ela. Não tá na hora de seguir em frente. Ricardo disse, com uma expressão que misturava desprezo e curiosidade. Lucas tentou disfarçar a raiva que começou a borbulhar dentro dele. Não é assim tão simples. Eu a amo. Amor? Você tá se enganando? Brother, você merece alguém que não tenha esse tipo de passado. Olha, a gente se preocupa com você. E se ela te machucar? A preocupação de Ricardo soava mais como uma tentativa de convencê-lo do que uma verdadeira preocupação. Ela não vai me machucar. Você não sabe nada sobre ela. Lucas se viu gritando, atraindo olhares curiosos de outros frequentadores do bar. Calma, cara, só tô dizendo que é melhor você ficar esperto. E se ela estiver com outra pessoa? Já pensou nisso? Ricardo estava claramente se divertindo com a situação. E Lucas sentiu a necessidade de se defender. Ela não faria isso comigo, não após tudo o que já passamos. Você não sabe do que está falando, Lucas respondeu, agora com a voz mais baixa, mas a dúvida se instalava mais uma vez em sua mente.
O restante da noite passou em meio a risadas e bebidas, mas a conversa de Ricardo ecoava em sua cabeça como um mantra doloroso. Ele começou a questionar Fernanda mais do que nunca. A confiança que antes parecia inabalável agora estava se esvaindo, e ele se viu preso em uma espiral de ciúmes e desconfiança. Ao voltar para casa, Lucas encontrou Fernanda sentada no sofá, com uma expressão que misturava preocupação e esperança. Ela se levantou assim que viu Lucas entrar. "Você estava com os seus amigos?" perguntou ela, tentando parecer casual. "Estava", ele respondeu, sem olhar nos olhos dela. "O que você estava fazendo até agora?" "Estava esperando por você." Query a converser. "Eu sinto que precisamos nos entender, Lucas. Não podemos deixar que as opiniões dos outros interfiram em nós." A voz dela estava firme, mas havia uma fragilidade subjacente. "Talvez você esteja certa", ele murmurou, mas a dúvida ainda o consumia. "Você ainda me ama?" Fernanda perguntou, com um olhar esperançoso. "Eu não sei, Fernanda, eu só não consigo lidar com tudo isso." As palavras saíram como um sussurro, e ele se sentiu sufocado pela culpa que o envolvia. "Por favor, não faça isso. Eu estou aqui, e eu sou a mesma pessoa que você se apaixonou. Eu só quero que você confie em mim." Ele se virou para a porta, a angústia subindo em seu peito. "Eu preciso de um tempo", disse, sentindo que cada palavra era uma facada no coração dela. E com isso, Lucas saiu, deixando Fernanda sozinha, envolta em um silêncio doloroso. Ele não percebia que estava prestes a se perder em uma tempestade de emoções que poderia mudar suas vidas para sempre. A confiança que havia construído estava se desmoronando, e a sombra do passado de Fernanda se tornava uma barreira intransponível entre eles. Lucas estava sentado na cama, os olhos fixos na tela do celular, enquanto as palavras da mensagem anônima ecoavam em sua mente. "Fernanda está com outra pessoa." A raiva brotou de dentro dele como um vulcão prestes a entrar em erupção. Ele não conseguia acreditar que, após todas as dúvidas e inseguranças que já havia enfrentado, ainda assim alguém se atrevia a insinuar que a amada o traía. A ideia de Fernanda com outro homem era insuportável. Ele se levantou, seu corpo tremia de fúria, e o desejo de confrontá-la o dominava. Quando chegou à casa, o sol já havia se posto, e a escuridão parecia refletir a tempestade que se formava dentro dele. A porta estava entreaberta e, ao entrar, Lucas encontrou Fernanda em um canto da sala, sentada no sofá. Ela parecia pequena e vulnerável, envolta em um cobertor que a tornava ainda mais frágil. Os olhos dela estavam marejados, como se a tristeza tivesse se instalado em seu coração. "Fernanda!" Lucas gritou, sua voz ecoando pelas paredes. Ela ergueu a cabeça, surpresa, e o olhar dela se encheu de medo. "O que você está fazendo aqui?" "Eu não quero discutir." "Então você prefere me trair a me dizer a verdade?" Lucas disparou, seu peito se apertando em um misto de dor e raiva. "Recebi uma mensagem dizendo que você está com outro cara." "É verdade." Fernanda engoliu em seco, a expressão dela se transformando em confusão e dor. "Lucas, não é o que você está pensando. Eu não estou com ninguém. Você precisa confiar em mim." "Confire? Como posso confiar em você se você escondeu quem realmente é? Você pode ter mudado de corpo, mas e a mente? E o coração? O que mais você está escondendo?" A cada palavra, a raiva de Lucas se intensificava, e ele não conseguia se controlar. "Lucas, por favor, escute." Ela começou a falar, mas ele a interrompeu. "Escutar? Eu não quero ouvir mais suas desculpas. Você está mentindo para mim desde o começo." Ele se aproximou, e a intensidade do olhar dela o fez hesitar por um breve momento. Mas a raiva o dominava, e ele não conseguia ver além da dor que sentia. "Eu não sou a pessoa que você pensa que sou. Eu sou Fernanda, e sempre fui." A voz dela estava carregada de desespero, e ela se levantou, tentando buscar um pouco de dignidade. "You nunca te trei."
Eu te amo. Amor? Você não sabe o que é isso. Lucas gritou, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e confusão. Como pode me amar se me escondeu toda a verdade? Como posso acreditar em você agora? O silêncio pairou entre eles, e a tensão era palpável. Fernanda olhou para ele, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não queria que você descobrisse assim. Eu temia a sua reação. Eu só queria que você me conhecesse por quem eu sou, não pelo que sou. Eu sou a mesma Fernanda que você se apaixonou. Lucas se afastou, como se um soco no estômago o tivesse derrubado. Ele não sabia o que pensar, e a raiva foi se transformando em confusão e tristeza. Você está me dizendo que tudo que vivemos foi uma mentira? Não, Lucas, isso não é verdade. Ela se aproximou, mas ele recuou, a necessidade de distância se tornando uma barreira invisível entre eles. Você precisa entender que eu sou mais do que meu passado. Eu sou a mulher que ama você. Amor? Você não sabe o que é isso. Não sabe. Lucas estava em um estado de fúria, mas no fundo, uma parte dele queria acreditar nela. Ele queria acreditar que tudo aquilo era apenas fruto de sua insegurança. Mas a imagem da mensagem ainda estava fresca em sua mente, como uma ferida que não cicatrizava. Lucas, por favor, eu não sou quem você está pensando. Você sabe que meu amor por você é verdadeiro. Eu estou aqui, estou lutando por nós. Fernanda estava em estado de desespero, a voz embargada pela emoção. E naquele momento, algo dentro de Lucas quebrou. Ele não queria acreditar que estava prestes a destruir tudo o que tinham construído. Mas, ao mesmo tempo, a dor o consumia. Ele se sentia encurralado, como se estivesse em um labirinto sem saída. A raiva se transformou em algo muito mais sombrio, um impulso incontrolável. Chega! Ele gritou, a voz reverberando na pequena sala. Chega de mentiras! Chega de promessas vazias. E, tomado por um frenesi de emoções, Lucas avançou em direção a Fernanda, sua mão se fechando em um punho. Fernanda recuou, a expressão de terror em seu rosto. Lucas, não, por favor. Ela implorou, mas a fúria já havia tomado conta dele. Em um instante de insanidade, ele a empurrou e ela caiu no chão com um baque seco. O que se seguiu foi um turbilhão de atos impensáveis. Lucas, cego pela raiva, sentiu uma onda de culpa imediatamente após o ato. A expressão de Fernanda, chocada e ferida, se gravou em sua memória como uma marca indelével. Ele não conseguia processar o que acabará de fazer. O impacto de suas ações se espalhou pela sala como um eco de horror. Fernanda, ele murmurou, a voz trêmula. O medo tomou conta dele, e a realização do que havia feito começou a afundar em seu coração. Ele se agachou, tentando tocá-la, mas ela se afastou, lágrimas de dor escorrendo por seu rosto. Desculpa, eu não. Vai embora, Lucas. Ela gritou, a voz embargada de dor e desespero. Você não pode ficar aqui. Você não pode fazer isso. Lucas se levantou, a realidade do que havia acontecido batendo em sua porta como um martelo. Ele sentia o coração acelerar, a adrenalina correndo em suas veias. Eu não queria. Eu não sei o que aconteceu. Ele estava em pânico, as palavras saindo de sua boca sem pensar. Você precisa ir. Agora! Fernanda gritou novamente, e Lucas viu a determinação em seus olhos. A imagem da mulher que amava estava se desvanecendo diante dele, e ele sentiu o peso do arrependimento se instalar em seu peito. Ele recuou, sentindo a pressão da culpa se acumulando. A raiva que antes o guiava agora se transformava em um vazio insuportável. Ele saiu pela porta, o coração pesado e a mente confusa, enquanto o eco da voz de Fernanda se perdia na noite. A cidade estava em silêncio e Lucas se viu caminhando sem destino. O mundo ao seu redor se transformando em um borrão. O crime que havia cometido o consumia, e ele sabia que nada seria como antes. A sombra do que fez pairava sobre ele, e a culpa começava a se enraizar em sua alma, como uma erva daninha que não poderia ser arrancada.
A noite estava coberta por um manto de incertezas e medos. Lucas, com o coração acelerado e a mente em um turbilhão, caminhava pelas ruas da cidade, as luzes dos postes refletindo suas angústias. A cena do crime ainda ecoava em sua cabeça como um pesadelo repetido. Ele sabia que a polícia não tardaria a chegar até ele. E a cada passo, a sensação de estar cercado por uma rede invisível aumentava. Um nó se formou em sua garganta ao pensar nas mentiras que havia construído para se proteger. Ele tinha que se manter firme, controlar a narrativa para não cair em contradições. No entanto, a pressão aumentava. A cada esquina, ele imaginava os olhares curiosos dos vizinhos, as conversas sussurradas que giravam em torno do que havia acontecido com Fernanda. O peso da culpa pesava sobre ele como uma rocha, mas o medo de ser descoberto o fazia agir com astúcia. Ele precisava ser convincente e por isso decidiu procurar um lugar isolado, longe do burburinho da cidade, onde pudesse pensar. Sentado em um banco de praça, Lucas olhou para as estrelas. "O que eu fiz?" murmurou para si mesmo. "Vou embargada. Se ao menos eu pudesse voltar no tempo." O desejo de desfazer o que havia feito era constante, mas a realidade o lembrava de que não havia como voltar atrás. Ele fechou os olhos, sentindo o frescor da brisa noturna, que trazia consigo o cheiro das flores do jardim ao lado. Era uma lembrança do que havia perdido, do amor que tinha e que agora se transformará em dor. Na manhã seguinte, a polícia começou a investigar a cena do crime. Os detetives, com expressões sérias, conversavam entre si enquanto examinavam os arredores da casa de Fernanda. Eles entrevistavam vizinhos, buscando qualquer informação que pudesse esclarecer o que havia acontecido naquela noite fatídica. Lucas observava de longe, seu coração disparando ao ver os policiais anotando tudo. Ele precisava ser cauteloso. "Você viu alguma coisa suspeita na noite passada?" perguntou um dos policiais a uma senhora que morava ao lado de Fernanda. "Não, meu bem. Eu estava assistindo a novela e não ouvi nada", respondeu a mulher, balançando a cabeça. Lucas respirou aliviado, mas sabia que a sorte poderia não durar para sempre. Ele precisava de um álibi sólido, uma explicação que o afastasse da cena do crime. O telefone de Lucas vibrou em seu bolso e, ao olhar, viu que era Mateus, um amigo próximo que havia estado com ele na noite do assassinato. "Lucas, precisamos conversar. Estou preocupado com você", disse Mateus, a voz carregada de preocupação. "Eu estou bem, Mateus. Só preciso de um tempo", respondeu Lucas, tentando soar calmo. "Não parece. O que aconteceu com a Fernanda foi horrível. E você não está lidando bem com isso. Você se afastou de todos", insistiu Mateus, percebendo a evasão do amigo. "Eu só estou processando tudo. Não quero falar sobre isso agora." Lucas tentou se esquivar da conversa, mas a sinceridade na voz de Mateus o fez hesitar. "Eu sei que você está passando por um momento difícil, mas sou seu amigo. Se precisar de ajuda, estou aqui", Mateus respondeu, expressando uma preocupação genuína. Lucas sentiu um misto de gratidão e ansiedade. Ele sabia que Mateus estava certo, mas a verdade que escondia o consumia. "Só preciso de um tempo. Prometo que vou te procurar", ele disse, desligando o telefone rapidamente. A culpa e o medo estavam começando a corroer sua sanidade. Enquanto isso, Mateus decidiu investigar por conta própria. Ele não conseguia afastar a ideia de que algo estava errado. A cada dia, a desconfiança crescia. Ele lembrava de pequenas coisas que não faziam sentido e começou a conectar os pontos. O que Lucas havia dito sobre a noite do crime não se encaixava. Com isso em mente, Mateus começou a falar com outras pessoas que estavam na cidade na noite do assassinato. "Você viu Lucas naquela noite?" perguntou ele a um garçom do bar que costumava frequentar. "Vi sim. Ele estava ali, mas não ficou muito tempo. Parecia nervoso", respondeu o garçom, lembrando-se do homem inquieto que havia entrado e saído rapidamente. A cada nova informação, Mateus se sentia mais compelido a investigar. Ele decidiu que precisava de provas concretas. A cidade era pequena
e as fofocas se espalhavam como fogo em palha seca. Ele começou a juntar as peças, conversando com quem estava por perto, buscando testemunhas que pudessem confirmar suas suspeitas sobre Lucas. Com o passar dos dias, a pressão aumentou. Lucas, em sua tentativa de manter a calma, começou a se perder em suas próprias mentiras. Ele se isolava cada vez mais, fugindo dos olhares inquisitivos e das perguntas que sabia que viriam. Os rumores sobre o crime se espalhavam, e a cidade parecia estar dividida entre aqueles que acreditavam em sua inocência e os que o viam como um possível culpado. Na noite de um dia chuvoso, enquanto Lucas tentava se distrair assistindo à televisão, a porta de sua casa foi abruptamente aberta. Era Mateus, com um semblante preocupado. "Precisamos conversar, Lucas. É sério", ele diz, fechando a porta atrás de si. "Sobre o quê?", Lucas respondeu, forçando um tom despreocupado. "Sobre a Fernanda. Eu tenho algumas informações que você precisa saber." Mateus começou. A tensão na sala era palpável. "Eu não quero ouvir, Mateus. Já chega." Lucas disparou, sua voz elevada. "Mas você precisa. Eu conversei com algumas pessoas." "Lucas, você estava em um lugar diferente naquela noite." "Não estava." Mateus insistiu, seu olhar penetrante em busca de respostas. "Eu já disse que não quero falar sobre isso", Lucas respondeu, o medo transparecendo em sua voz. Mateus se aproximou, mais sério do que nunca. "Lucas, se você não me contar a verdade, isso pode acabar muito mal para você. A polícia está cada vez mais próxima. Você precisa ser honesto comigo." Lucas sentiu a pressão aumentar. Ele sabia que não poderia esconder a verdade por muito mais tempo. A confusão interna que sentia era avassaladora. Eu não fiz nada, Mateus. Eu não sou culpado." Ele balbuciou, o desespero começando a tomar conta de suas palavras. "Então me diga o que aconteceu. Você não pode deixar isso assim, ou vai se afundar ainda mais." Mateus exclamou, a preocupação transparecendo em seu tom. Lucas olhou para baixo, a culpa o consumindo. Ele sabia que a verdade era um peso que não suportava mais carregar. Mas como poderia contar a seu amigo que, em um momento de fúria e desespero, havia cometido um ato impensável? O clima de tensão pairava no ar, e Lucas percebeu que a verdade estava prestes a emergir de qualquer maneira. Enquanto a chuva caía lá fora, ele sentiu que o tempo estava se esgotando, e a única saída era enfrentar o que havia feito, mesmo que isso significasse perder tudo o que amava. O tribunal estava repleto. Amigos, familiares e curiosos se apertavam nas cadeiras, todos ansiosos para acompanhar o desfecho da história que havia chocado a cidade. Lucas estava sentado no banco dos réus, seu olhar perdido e distante. A luz intensa do tribunal parecia queimar sua pele, e ele se esforçava para entender o que estava acontecendo. O juiz, com uma expressão severa, batia o martelo, pedindo silêncio para dar início à sessão. As evidências apresentadas durante o julgamento eram devastadoras. As gravações de áudio, os testemunhos e as provas físicas indicavam que Lucas não era o único que tinha motivos para agir de forma violenta naquela noite fatídica. A defesa já havia revelado que existiam outras pessoas que poderiam ter tido acesso a Fernanda, e a tensão na sala aumentou a cada palavra proferida. "O que você tem a dizer, Lucas?" perguntou o advogado de defesa, um homem de cabelos grisalhos que parecia mais um pai preocupado do que um advogado. O tom era suave, quase paternal. "Eu só queria proteger Fernanda", respondeu Lucas, a voz trêmula, enquanto tentava conter a emoção. "Eu a amava. Nunca faria mal a ela." O advogado assentiu, compreendendo a confusão e a dor que Lucas sentia. Ele se virou para o júri, gesticulando com suas mãos. Os sentimentos de Lucas por Fernanda eram genuínos. O que ocorreu naquela noite foi uma tragédia. Mas não foi ele quem a tirou de nós. Ele fez uma pausa dramática, olhando diretamente nos olhos dos jurados. A verdade é que existem outras evidências que apontam para outro caminho. Um caminho que foi ignorado na pressa de culpar um homem que, por razões compreensíveis,
estava em estado de choque. Uma das testemunhas, um amigo de Lucas, foi chamado para depor. Ele se aproximou da mesa da acusação, visivelmente nervoso. Todos no tribunal conheciam sua amizade com Lucas e havia um silêncio tenso no ar. Você estava com Lucas na noite do crime? Perguntou o advogado. Sim, estávamos juntos em um bar. Ele hesitou, olhando para Lucas, que o encorajava com o olhar. Depois, eu fui embora, mas Lucas ficou lá. Ele parecia angustiado. E o que você fez depois de deixar Lucas? Insistiu o advogado. Eu encontrei a Fernanda naquela noite. A voz do amigo tremia, e ele olhou para o chão, lutando contra a culpa. Eu a vi saindo de casa, e eu não gostei do que vi. Eu a amava, e ela o tinha escolhido. Eu não suportei. Um murmúrio percorreu o tribunal. Lucas arregalou os olhos, percebendo que a verdade estava começando a emergir. O amigo continuou, agora mais confiante. Eu nunca quis fazer mal a ela. Eu só queria que ela ficasse comigo. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Mas eu a segui até a casa dela. E a situação ficou fora de controle. As palavras do amigo caíram como uma bomba, e Lucas sentiu a raiva e a traição o consumirem. A verdade que estava sendo revelada não apenas o livrava da culpa, mas também o feriu profundamente. Ele se lembrou das conversas que tinha tido com Fernanda, as promessas que fizeram um ao outro, e como tudo aquilo se transformou em um pesadelo. O advogado de defesa continuou a interrogar a testemunha, e enquanto isso, Lucas se permitiu um momento de reflexão. Ele lembrava de Fernanda, da sua força, da sua luta para ser aceita. Ela sempre falava sobre os preconceitos que enfrentava e como lutava todos os dias para ser vista como quem realmente era. E agora, enquanto sua memória era desvelada no tribunal, ele sentiu uma onda de dor e amor. O que você sentiu quando viu Fernanda naquela noite? Perguntou o advogado ao amigo de Lucas. Eu fiquei cego de ciúmes. Eu não queria que ela estivesse com ele. Eu não queria que ela fosse feliz com o outro. Ele fechou os olhos, como se estivesse revivendo o momento. Então, eu perdi o controle. As palavras reverberaram no tribunal, e a sala ficou em um silêncio absoluto. Lucas sabia, naquele momento, que a história estava se desenrolando de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. O amigo estava se desnudando, admitindo suas fraquezas, suas inseguranças e, acima de tudo, seu papel no crime. Com o testemunho, a verdade sobre Fernanda foi revelada. O advogado de defesa trouxe à tona os desafios que ela enfrentou, os preconceitos que teve de suportar. Ele falou sobre a força dela, sobre como ela lutou contra a sociedade que tentava moldá-la em algo que não era. E enquanto isso, Lucas se lembrava das noites em que eles conversavam sobre suas esperanças e sonhos, de como ela sempre desejou um mundo mais justo. Fernanda não era apenas uma vítima, ela era uma guerreira, disse o advogado, sua voz firme e cheia de emoção. E a luta dela não deve ser esquecida. Precisamos honrar sua memória, e isso começa com a verdade. Quando o julgamento chegou ao fim, o júri se retirou para deliberar. A tensão na sala era palpável. Lucas se sentou em silêncio, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Ele estava livre da culpa, mas o preço a pagar era alto. A dor da perda Fernanda nunca desapareceria. Quando o júri finalmente retornou, a sala estava em um silêncio reverente. O veredicto foi lido, não culpado. Lucas sentiu uma onda de alívio, mas ao mesmo tempo, o vazio de perder Fernanda o envolveu. Ele sabia que, embora sua inocência tenha sido provada, nada poderia trazer de volta a mulher que ele amava. Após o julgamento, enquanto a cidade tentava retomar a normalidade, Lucas decidiu que precisava fazer algo a respeito da dor que sentia. Ele começou a trabalhar em projetos que defendiam os direitos Não Tinha Mais, buscando honrar a memória de Fernanda de uma maneira que mostrasse ao mundo quem ela realmente era. Ele organizou vigílias, palestras e campanhas de conscientização, lutando contra o preconceito e a discriminação.
Certa vez, durante uma dessas vigílias, Lucas se colocou diante de um grupo de pessoas que se reuniram para lembrar de Fernanda. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa, e as velas acesas ao redor criavam um ambiente de reverência e amor. Fernanda não era apenas uma amiga, uma esposa ou uma mulher trans. Começou Lucas, a voz embargada. Ela era um farol de esperança. A sua luta não deve ser em vão. Devemos continuar a lutar por um mundo onde todos possam ser quem realmente são, sem medo de serem julgados ou rejeitados. As palavras de Lucas ecoaram na noite, e enquanto ele falava, sentiu a presença de Fernanda ao seu lado, como se ela estivesse ali, apoiando-o, guiando-o. Ele sabia que a dor poderia ser transformada em amor e que a luta por justiça e aceitação era uma forma de honrar a memória dela. E assim, enquanto o vento soprava suavemente, Lucas fez uma promessa a si mesmo e a todos os presentes: nunca esquecer a mulher que o ensinou sobre amor, aceitação e coragem.